Olá, então, mais um vídeo para o canal. Hoje, então, nós vamos fazer uma carteirinha de Kit Kat no tema Cinderela. Essa carteirinha, ela é feita de corino, esse corino matelassé rosa. Os acabamentos dela são com a renda jabô azul, passamanaria azul e o acrílico espelhado, né, que eu mandei fazer para aplicar na carteirinha. Essa carteirinha aqui eu fiz com zíper atrás, né? Ela parece uma carteirinha toda costurada, mas ela é toda feita na cola. E aí aqui dentro, então, nós vamos colocar o nosso Kit Kat. Então, vamos ver se cabe. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto. Fechadinho. Então, bora fazer? Materiais que nós vamos precisar: um pedaço de corino matelassé rosa ou outro corino ou outro tecido até de sua preferência, mas o corino ele é um tecido que ao mesmo tempo que ele é mole, ele dá bastante sustentação porque a gente vai fazer, porque ele é firme, então ele é uma boa escolha. Aqui eu tenho um zíper na mesma cor do corino, porque fica mais discreto. Esse meu zíper aqui é o zíper de 20 centímetros, mas dá pra ser um pouquinho menor. É porque no dia que eu fui comprar não tinha o de 15, esse aqui é o de 20 não, é de 18, mas a gente vai cortar uma ponta dele. Então, vamos começar no passo a passo. Eu vou focar a câmera aqui para os materiais. Então, vou deixar aqui, né, de novo, para vocês verem a nossa peça. Carteirinha de Kit Kat com zíper, né? Tipos de cola que nós vamos utilizar nela: a cola instantânea e a cola quente. Então, primeira coisa, para dar esse acabamento bonito aqui no zíper, ó, que parece até realmente que foi costurado, a gente vai ter que dobrar uma pontinha do corino e colar com a cola instantânea. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, a gente passa a cola instantânea. Muito cuidado na hora de virar aqui e dobrar. Não tem uma medida, tá? É o mínimo suficiente para fazer essa dobrinha, que é o que depois vai dar esse acabamento que parece que a gente fez a carteirinha costurada, tá? Pronto, já colou. Aí a gente vem aqui do outro lado, passa a cola bem na pontinha de todo o corino. Eu tô passando a cola no lado menor, tá? O lado que mede 15 centímetros. Aí vira. Também bem pouquinho, só o suficiente para dar o acabamento. Dá para usar uma régua assim como auxílio na hora de firmar para colar. Aí, gente, muita gente que faz essas carteirinhas coloca o zíper bem no meio da altura. Eu vi num vídeo de uma outra artesã no YouTube a ideia de colocar ele mais pra cima, que daí na hora de colocar o chocolate
facilita. E eu fiz isso, tá? Também assim, não tem uma medida muito exata, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colar a parte do zíper. Um cuidado que tem que ter é que a gente vai usar cola instantânea. Então, eu coloco sempre a régua por baixo do zíper para não colar, para a cola não ultrapassar o zíper e quando fechar, colar tudo, porque daí ela cola até o outro lado do corino. Então, eu deixo a régua aqui no meio, que daí ele vai colar na régua e depois a gente descola direitinho e não compromete a carteirinha, tá? Então, aqui, na hora de colar o zíper, ó, eu sempre cuido pra deixar esse metalzinho aqui no final, ó. Tá vendo que tem um metalzinho aqui no zíper, ó? Então, eu coloco o corino bem junto desse metalzinho no final aqui, ó. Na verdade, ele vai... Deixa eu lembrar aqui como que era. Ele fica aqui, ó, bem no finalzinho, assim. Depois ele vai ficar escondido no acabamento, tá? Então, bora lá. Então, a gente vai passar a cola aqui, ó, no corino, nessa bordinha rosa do corino. Mantém o zíper aqui, alinhadinho. Ó, o final do zíper vai ser bem onde acaba o corino. E aí também é importante, na hora de colar, cuidar o espaço que vai ficar para correr o zíper, né? Então, ó, coloquei aqui. Aí tem que esperar uns segundos para a cola instantânea colar, ó. Alinhei aqui no final do coisinho, do metal do zíper. Aí descola. E depois vai ficando mais difícil de descolar. Aí, eu passo a cola aqui na outra bordinha rosa. E venho fazendo a mesma coisa, alinhando com o metalzinho do zíper. Aí pressiona bem para secar alguns segundos. Aí vocês devem estar olhando aí, devem estar dizendo, mas Juliana, o zíper não era mais para cima? Agora tá no meio. Sim, ele tá no meio, mas quando a gente for fazer o fechamento das laterais com a renda jabô, é que a gente vai realmente posicionar onde que ele vai ficar na carteirinha. Ó, nossa carteirinha está assim, tá? Aí, agora, quando a gente começar a fazer a lateral, ó, desliza o zíper pra cá, porque vai sobrar aqui, pra não cortar fora o ganchinho do zíper. Eu, pelo menos, não sei recolocar, tá? Aí, agora que é a hora de eu posicionar onde que eu quero esse meu zíper, ó. Então, eu deixo mais ou menos 1,5 cm a 2 centímetros, uns 2 centímetros de corino pra cima, né? Então, ó, eu posso deslizar ele pra onde eu quiser, ó, reposicionar onde eu quiser. Então, eu faço isso, ó. Eu deixo aqui, tem mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Ó.
E aí, eu vou fazer o fechamento da lateral com a cola quente. Com a cola quente. Então, aqui eu venho e passo a cola quente direto aqui no corino. Ó. Também bem na pontinha, bastante quantidade de cola para fazer um fechamento bem direitinho. Ui, tá quente. Esse lado fechou. Vou tirar um fiapo de cola aqui. Aí, aqui desse lado, ó, a mesma coisa. Eu venho com a cola quente. Passo aqui. Nossa, que cola quente, cara. Pegou cola quente no meu zíper, que eu não queria. Só aqui na pontinha. Aí, aqui na pontinha tem que colar bem o zíper, porque para não correr o risco depois de soltar o ganchinho. Tá. Bom, agora é hora da gente cortar o excesso de zíper. Então, a gente vem aqui, corta. Aqui, a mesma coisa. Ó, o ganchinho aquele da ponta do zíper é o limite onde eu corto. É o nosso ponto de referência. Então, a nossa carteirinha já está assim. Agora, nós vamos trabalhar nas laterais. Então, eu tenho aqui a minha renda jabô azul, que eu vou colar primeiro. E depois, eu venho com a passamanaria fazendo o acabamento da carteirinha. Então, bora lá. A gente vai passando a cola quente. Bem pouquinho aqui na lateral. Muito cuidado na hora de botar a renda, porque como ela é renda, ela passa a cola de um lado pro outro, né? E a cola é quente. Então, a gente vai colocando assim, ó, a renda na lateralzinha. Aí, aqui do outro lado, mesma coisa. Aí, aqui, antes de colar essa última parte, eu já gosto de mais ou menos medir e cortar. Então, aqui, ó, passa a cola na bordinha.
passo aqui por cima do zíper, ali onde tem aquele metalzinho. Ele nem aparece no produto final depois. Aí firma bem. Agora nós vamos para o outro lado. A renda jabô tem que ter um cuidado, porque tem um lado dela, ó, que tem uma linha bem aparente, o outro lado é o lado correto de aparecer. E aí, no caso da carteirinha de Kit Kat, não, essa aqui, como é final de rolo, dá pra ficar as duas no mesmo sentido. Quando eu tava com o rolo inteiro, elas acabavam ficando uma em cada sentido, mas na renda não dá muita diferença, não. Então, aqui, ó, passei na bordinha a cola quente, colei a renda, vira, aí passa de novo na bordinha, vem com a renda com todo cuidado, colando. Nossa, meu dedo tá cheio de cola. Aí aqui eu já vejo qual tamanho que eu vou precisar para cortar. Eu sempre deixo uma pequena área de sobreposição mesmo, que eu acho que dá um acabamento melhor nessa parte da renda, né? A passamanaria a gente pode fazer que nem eu fiz naquele vídeo da Nutella, da Cinderela, a gente pode só encontrar, né, uma extremidade na outra. Com a passamanaria dá. Com a renda já é mais complicado de fazer e ficar bom. Então, eu prefiro dar uma pequena área de sobreposição. Coisa de 1 centímetro essa área de sobreposição aqui. Bom, então agora nós já temos a nossa carteirinha quase pronta, né? Agora a gente vai deixar ela só mais bonita. Funcional ela já está. Então, eu tenho aqui a minha passamanaria azul. A gente vai começar no mesmo ponto. Então, vem com a cola quente. Aí, eu vou posicionar a passamanaria, eu vou mostrar mais de perto no vídeo. Mas eu vou posicionar de modo a cobrir a extremidade da renda. Olha ali, ó, a diferença que dá. Dá um acabamento muito, muito bonito mesmo. Tá? E a gente só tem que cuidar também para ela cobrir a extremidade do corino, né? Para não aparecer corino depois da passamanaria. Então, a bordinha dela fica mais para fora, digamos assim, em relação ao final do corino. Ó, a gente não enxerga corino aqui desse lado depois da passamanaria. Aqui é a mesma coisa, passa cola. Eu tô passando a cola por cima da renda, tá? Passa a cola aqui. Aí eu vou ver aqui aonde que eu vou cortar pra ficar bem acabadinho. Aqui deu uma pequeníssima sobreposição, tá? Só porque às vezes a passamanaria dá uma desfiadinha
E aí, para cobrir isso, deu uma pequena sobreposição. Ó como ficou o acabamento. Perfeito. Ao lado da frente. Aí, agora, a gente vai fazer do outro lado, cuidando pra passamanaria ficar no mesmo sentido. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí vem aqui por cima da renda, ó, a cola. Cuidar para não passar cola demais, porque senão extravasa na passamanaria, que ela é meio furadinha. Se acontecer, passei cola demais, e agora? E agora a gente não vai pressionar muito para essa cola secar ali embaixo sem extravasar. É isso que vai ser feito. Aqui eu cortei com um ponto a mais do que precisava. Então, deixa eu ver se eu consigo tirar. Ó, quando eu falo da passamanaria ficar no mesmo sentido, é isso aqui, ó. Tá vendo que aqui é como se tivesse uns biquinhos indo pra baixo, ó, e aqui do lado a mesma coisa, tá? Então, a nossa carteirinha, ó, está pronta, funcionando. E agora só falta o quê? O nosso maravilhoso aplique de acrílico. Ó, que coisa mais linda. Esse aqui eu uso a cola instantânea para colar. Passo bem em todas as partes para não ficar nada soltando, nada levantando. Deixa eu só conferir se tá certo, ó, o lado. Aí centraliza e pressiona pelo menos aí uns 20 segundos até colar. Uns fiozinhos de cola aqui que eu tô tirando. E aqui nós temos mais uma carteirinha de Kit Kat. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo, que tenha sido bem didático. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentário, podem deixar aí no canal. E até o próximo vídeo.